Quando o problema é financeiro, ele desestabiliza a rotina, desgasta os relacionamentos e afeta toda a família. Em muitos lares, o que começa com uma conta atrasada pode terminar em brigas ou atitudes desesperadas. Nesse cenário, muitos entram em modo de fuga. A vergonha, o sentimento de fracasso e a impotência se tornam gatilhos para situações extremas. Gisele Heloísa, de 29 anos, desapareceu após sair para trabalhar em Goianira, na região metropolitana de Goiânia. Segundo informações, ela ligou para o marido pedindo socorro porque o carro estava sem gasolina. Em seguida, chamou uma moto por aplicativo e sumiu. Ela foi localizada quase uma semana depois. Segundo a delegada, Gisele estava muito endividada havia alguns meses e ficou sem saber o que fazer e para onde correr. O número de brasileiros com dívidas a pagar voltou a subir em abril. É o que mostra um novo levantamento que contabilizou 77,6% de endividados no mês, patamar superior ao registrado em março. Questões financeiras afetam diretamente a vida de uma família, porque uma família funciona como um sistema. Todas as vezes que alguém passa por uma questão financeira, todos os outros membros são afetados. A questão financeira é uma das principais causas de divórcio entre os casais e também de conflitos familiares. Quando as contas se acumulam, o impacto vai além das finanças. A família sente. Muitos se calam para não preocupar o parceiro ou os filhos, mas o silêncio não resolve. As relações então ficam frágeis e o peso da situação cria um abismo. E às vezes esse fardo cobra um preço muito mais alto do que o financeiro. Cobra a paz, a união e, em alguns casos, até a vida. Nos Estados Unidos, um homem de 75 anos admitiu ter matado a esposa no hospital em que ela estava internada por não ter dinheiro para pagar a conta da instituição. Ele disse aos detetives que não tinha fundos para pagar o hospital e não conseguia mais cuidar de sua esposa. Pais mais estressados, filhos apreensivos, casais em atrito. Quando falta o básico, surgem sentimentos de frustração, culpa, cobrança mútua. O dinheiro é um meio, mas quando vira o centro da vida ou da preocupação, ele pode distorcer valores e relações. A ausência de estabilidade financeira ou o excesso mal administrado e sem direção gera conflitos. Nos dois extremos, as relações familiares sofrem. Pai e filho foram mortos na zona rural de Guidoval, na Zona da Mata. Elben Fofano, de 55 anos, e Gustavo Fofano, de 22, foram baleados. Os criminosos foram até a casa das vítimas e se identificaram como policiais civis. Segundo a polícia, o crime foi meticulosamente planejado e teve como motivação a herança, estimada em 30 milhões de reais em propriedades rurais. E os autores ligados à própria família. Sem a direção certa, famílias inteiras são afetadas. Há quem se perca tentando resolver sozinho. Há quem machuque quem mais ama. Há quem tenha medo do futuro. Tudo vai se acumulando. Em meio a tantos questionamentos, sem saída, como encontrar um caminho quando tudo parece perdido? Essa é a pergunta que muitos têm feito, né? Como encontrar a saída quando tudo parece perdido? Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Nós acompanhamos aí esta matéria a respeito de dívidas, por exemplo. Você vê que mês retrasado, em abril, foi feita aí uma nova pesquisa e mais de 70% dos brasileiros endividados. Você vê a situação e isso afeta, como ali foi colocado, até o relacionamento familiar, brigas, cabeça fica quente, o pai de família, o marido já chega do trabalho estressado, as confusões acabam acontecendo e afeta o emocional, afeta até a saúde em muitos casos.
Por isso, meu amigo e minha amiga, que você precisa se voltar para Deus, porque dele vem direção, orientação, dele vem inspiração para você sair dessa situação que você se encontra. Aliás, eu quero deixar nossa central de atendimento espiritual à sua disposição, o telefone 48 3216 6162. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp, mensagem de áudio ou texto, que é o 11 3573 3500, plataforma na internet é o pastoronline.com. Entre em contato, a nossa equipe de plantão vai lhe ajudar, vai lhe orientar à luz da palavra de Deus. Eu quero trazer para você essa entrevista com o Josimar. Nossa repórter vai mostrar como estava a vida do Josimar, inclusive com muitas dívidas também, até que ele chegou ao pacto com Deus, segundas-feiras, no Congresso da Prosperidade. Veja como que está agora e se Deus tem feito na vida dele, pode fazer na sua vida também, se você se voltar para Deus e o buscar. A falta de condições financeiras tem tirado o sono de muitos brasileiros. Como ter qualidade de vida se não há condições de dar o básico para a família? Como ter paz se há uma dívida impagável? Essa era a situação do Josimar. Olá, Josimar, seja bem-vindo. Conta pra gente a sua história. Minha vida financeira antes era uma vida de derrota, um fracasso. Queria ter as coisas e não conseguia. Adquiri uma dívida de 150 mil reais. Por conta dessa dívida, não dormia, não progredia no meu trabalho. Perdi várias noites de sono. Buscava soluções, mas não conseguia encontrar. Acabei me endividando mais ainda, usei meus cartões, não consegui pagar e virou uma bola de neve. Sem paz, totalmente sem paz, todo endividado. Josimar, qual foi a pior situação que você vivenciou? Minha pior situação foi quando eu tive que mandar meu filho para a casa da minha sogra para poder criar ele, porque eu já não tinha mais condições. Já estava faltando um básico em casa. E isso me constrangia, me revoltava e eu não via saída. Tive que mandar ele para a casa da avó para poder eles criarem. Esse foi meu fundo de poço, não arcar com as despesas da minha casa. Como foi que você conseguiu dar a volta por cima? Ouvindo uma programação na TV, eu ouvi um testemunho. E esse testemunho batia com o que eu estava vivendo. E aí eu vim para a Igreja Universal e passei a colocar em prática o que eu ouvia do homem de Deus, todas as direções. E aí a minha vida foi mudando, degrau por degrau. Após a aliança com Deus, como é que está a sua vida hoje? Após a aliança com Deus, a minha vida foi restituída. Deus me deu paz, me deu condições de trazer meu filho de volta para vir morar comigo. Hoje não falta nada em minha casa. Como que eu quero, dou o que eu quero para ele veste bem, tenho paz em casa, tenho uma vida abençoada, tenho minha esposa, a gente vive bem, a gente sai, a gente viaja, a gente tem uma comunhão com Deus, eu com ela, a gente vem para a casa de Deus, usar a fé. Hoje não me falta nada, quitei todas as minhas dívidas, tenho minha casa própria, tenho meu carro próprio, sou gerente de uma grande empresa de transporte. Hoje não me falta nada. E o mais importante de tudo é a paz, é o Espírito Santo. Esse eu não troco por nada. Josimar, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Se você se identificou com a vida do Josimar, você viu que é possível sim ter uma vida próspera. Basta fazer uma aliança com Deus. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Uma aliança com Deus faz toda a diferença. Segunda-feira agora, dia 9, nós teremos então a segunda-feira das boas notícias. Chega de más notícias. Eu quero convocar a você, profissional de qualquer área, a buscar a Deus. Ele com certeza vai se manifestar na sua vida. Você que está precisando vender imóveis, você é um corretor de imóveis, você está precisando alavancar as suas vendas aí no seu estabelecimento, na sua loja, você precisa de uma virada profissional esse mês de junho. Então, nesta segunda agora, dia 9, nós teremos então o grande clamor, a determinação pela fé das boas notícias. E com certeza, a partir delas, vai desencadear aí uma nova história na sua vida. Inclusive, nós teremos então uma bênção para todos os que pagam aluguel. Você que precisa sair do aluguel, sabe, há muitos anos você mora em casa alugada, num apartamento alugado,
a sede da sua empresa é alugada e você precisa de um local para chamar de seu. Nós vamos determinar isso nesta segunda-feira agora, dia 9 de junho, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, às 18 horas e às 19h30. Nós teremos então 6 horários à sua disposição aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, onde está a nossa Catedral da Fé. E isso acontecerá em todas as Universal. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa. Então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Você é o nosso convidado. Uma aliança com Deus traz dele direção, força, ideias, inspiração, renova a sua fé, abre a tua visão espiritual. Mas você tem que fazer a sua parte. Fé não é o que a gente fala, fé é o que a gente faz. Fé é ação. E nessa segunda-feira das boas notícias, nós aguardamos por você então nesses 6 horários de palestra para o sucesso. Esteja com a gente, se organize, se programe. Será uma segunda-feira com certeza muito intensa, muito forte. E por falar em boas notícias, acompanhe o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Vamos a alguns testemunhos de muitos que têm acontecido todas as segundas-feiras no Congresso da Prosperidade com Deus. Seu nome? Lia. Antes do pacto, Lia, como é que estava a vida? Então, antes do pacto eu não tinha vida. Eu já vim desde a infância com derrota, fracasso, miséria. E quando eu cheguei desempregada, doente, passando fome, luz e água cortada, não tinha o que dar de comer para os filhos e com uma ordem de despejo. Quanto tempo você faz o pacto na segunda-feira? Eu acho que desde que eu comecei a 25. Quanto tempo? 20 anos. 20 anos. O que Deus fez na sua vida nesses últimos 20 anos? Então, nesses últimos 20 anos, eu parei de trabalhar de carteira assinada. Hoje eu trabalho por conta própria. Eu estudei, eu me formei, eu tenho meu próprio negócio. Se formou em? Eu sou técnica em podologia. Também nunca mais paguei aluguel, não tenho, porque eu pagava um aluguel absurdo para morar, com a casa que chovia dentro, não conseguia pagar, tinha que estar sempre me mudando porque eu nunca conseguia pagar. Hoje eu moro numa casa boa. Tudo fruto do altar. Tudo fruto do altar. Vale a pena? Com certeza. Amém. Deus abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Seu nome? Júlia. Júlia e Júnior. Júnior e Júlia. Sim, senhor. Quem fala? Eu falo. Pois não. Vitórias no pacto antes e depois, como é que está a vida de vocês? Hoje, uma bênção, né? A gente tem lutas, mas tem paz dentro, né? E como começou a minha história? Pastor, eu faço o congresso já, o pacto, há 6 anos e 2 meses. E eu comecei a vir a convite do pastor da igreja, porque eu estava retornando para a igreja, eu estava afastada da presença de Deus. E quando eu retornei, eu precisei tomar uma decisão numa empresa que eu trabalhava já há 4 anos, tinha uma carreira, mas que estava afetando a minha fé. E aí eu fiquei desempregada e o pastor da igreja me fez um convite e eu passei a frequentar. Na primeira segunda-feira que eu vim, dia 8 de abril de 2019, um pouquinho antes da pandemia, eu fiz um pacto real com Deus, algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu falei para Deus, primeira coisa, tudo
o que eu pegar de propósito, eu vou cumprir. Porque, infelizmente, no passado eu era acumuladora de propósitos. Entendi. E eu sei que isso amarrava a minha vida. Quer dizer, empenhou agora a sua palavra. Sim, Senhor. Eu empenhei a minha palavra. Porque eu sabia que Deus já tinha empenhado a palavra dele comigo, só que precisava dessa contrapartida. Sim. Então, a minha preocupação não era apenas em prosperar, ter dinheiro para ostentar ou algo assim. Eu queria e quero e vou continuar sendo coluna da casa de Deus. E o que aconteceu? Na primeira segunda-feira eu vim, estava desempregada. Na segunda-feira eu já tive 2 entrevistas e pude escolher onde eu queria trabalhar. Nessa empresa que eu estou até hoje, exatamente nesse mesmo período, eu conheci o meu esposo, que não frequentava a igreja. Então, através do meu testemunho, do meu comportamento, ele passou a vir. A gente namorou, noivou e casou no altar da igreja. E aí ele começou a vir comigo no pacto. E aí eu entendi que a minha parte era fazer a minha parte, que era obedecer. E eu continuei, pastor. E o sobrenatural começou a acontecer. Viria dele. Exatamente. Então, o que aconteceu? Deus colocou na minha vida um homem que a gente começou a conquistar junto. Então, ele sabia como fazer e Deus ia abrindo portas e a gente foi conquistando. Então, a gente tem o nosso apartamento próprio, a gente realizou o sonho de comprar um carro zero, a gente realizou o sonho de viajar para o exterior, a gente ficou 15 dias em outro país. E hoje, o que a gente pode falar? Não é do dia para a noite. Deus vai fazendo a nossa estrela brilhar. Ele vai glorificando o nome dele na nossa vida. Porque eu sofri perseguições nessa empresa. Tinha momentos que eu tinha que dobrar o meu joelho dentro do banheiro, chorar e dizer, o Senhor me colocou aqui. Então, toda a humilhação que eu passar, eu não vou tirar a satisfação, eu não vou querer resolver com a força do meu braço. Eu vou fazer a minha parte porque eu entendi que o como é com o Senhor. E Deus foi honrando, pastor. Deus foi abrindo portas e hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida abençoada e o principal que a gente tem, o Espírito Santo. Porque, como eu falei, a gente passou por muitas dificuldades, a gente passou por perseguições quando a gente começou a namorar, trabalhando na mesma empresa, mas a gente sabia o que era o nosso objetivo. Então, a maior riqueza é o Espírito Santo. Com certeza. Júnior, como é que está a vida de vocês hoje? Casamento, vida espiritual? Então é uma maravilha, pastor. Tudo ótimo. Claro que sempre colocando Deus à frente, né? Então, como a Júlia falou, nosso maior bem é o Espírito Santo. Então, a gente sabe que as guerras podem vir, a gente sempre vai se manter firme. Felizes, então. Sim, senhor. Vale a pena, então, fazer o pacto. Sem dúvida. Para não. Não. Deus abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Seu nome? Leude. E antes do pacto, como era a sua vida? E depois do pacto, como está? Eu vim fazer o pacto pela minha irmã. Que já fazia mais de 4 anos que ela entrou com processo para se aposentar, né? Que ela teve paralisia infantil e não conseguia. Aí faz uns 3, 4 meses que eu comecei a vir aqui, fazia corrente por ela e graças a Deus ela conseguiu a aposentadoria. Ela conseguiu a aposentadoria. Conseguiu a aposentadoria. Quanto tempo ela estava lutando por isso? Mais de 4 anos. Mais de 4 anos. Ela tinha paralisia infantil, que ela tem na real, né? Olha para ela, vê que ela tem todo, assim, para conseguir e não conseguia de jeito nenhum. Sempre tinha que rachar com o advogado a metade para poder conseguir, né, aposentar ela, um direito que era dela, que ela tinha. Deus deu vitória. Deus deu a vitória. E o meu marido também. Já fazia um tempo que ele estava desempregado. E graças a Deus eu comecei a fazer pelos dois e foi abençoado. Vai parar ou vai continuar? Vou continuar. Graças a Deus. Deus te abençoe. Portanto, essas pessoas estão vencendo porque têm uma aliança com Deus, firmaram um pacto com Deus. Segunda-feira, 16 de junho, teremos então a Segunda-feira da Corda. Deus vai tirar você dessa situação, você que tem dito, estou com a corda no pescoço, a sua vida está amarrada, e Deus estenderá o poder dele até você, a corda dele de salvação para te tirar do fundo do poço, dessa lama, desse lamaçal que você se encontra financeiramente falando. 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30, Mauro Ramos, 1310 na Catedral e, claro, em todas as Universal, tá certo? E no dia 15 nós teremos então o dia D, o dia da decisão. Amigo e amiga, eu gostaria que você acompanhasse agora o testemunho da Roberta. Havia uma sentença na vida financeira dela e você vai entender melhor agora. Seu nome? É Roberta. Roberta, antes e depois do Congresso da Prosperidade. Cheguei na igreja, eu tinha 6 filhos, um saco de lixo, um colchão, um fogão e uma geladeira. Cheguei aqui... Peraí, 6 filhos? 6 filhos. Um saco de lixo, um colchão e uma geladeira. Uma geladeira. Quando chegou na igreja aqui? Quando cheguei na igreja aqui. E aí consegui um emprego de faxineira e passei o processo de libertação, recebi o Espírito Santo, graças a Deus, o meu bem maior. E só que a vida financeira ainda
passando privações, Era uma fome. guerra, né? É uma guerra, fome, deixa de comer para dar aos filhos, né? E foi de fé em fé, aprendendo. Eu disse, não, o que os pastores falavam, eu digo, tem que acontecer na minha vida. Eu não posso, eu não aceitava aquela situação. E aí, por ter 6 filhos, eu alugava uma casa, daqui a pouco eles me pediam a casa, porque achavam que eu não ia ter condição de pagar. Então, uma derrota, uma vergonha. E foi na segunda-feira que eu fui fazendo os votos, não aceitando. E no meio da pandemia, eu trabalhava de carteira assinada, e aí a empresa já não conseguia mais me manter. E eu voltei, fiz um voto, cheguei chorando, porque o que eu ia fazer? E quando voltei para pegar minha rescisão, a dona da empresa disse, Roberta, eu não vou te desamparar. Eu vou te apresentar alguém que essa pessoa vai te ajudar. E ali, Bispo, nasceu a minha empresa, a Rodiarista, que hoje é um sucesso aqui na região onde eu trabalho. A gente dá emprego para outras mulheres, né? E eu consegui comprar minha casa, hoje eu tenho carro, hoje eu compro do melhor. Eu quiser, eu viajo. Então, Deus transformou a minha vida. Mudou completamente. Mudou. A palavra dele se cumpriu, né? Se cumpriu. Valeu a pena? Muito. Graças a Deus. Deus te abençoe. Bem forte para ele. Portanto, assim como você viu há pouco, havia uma sentença na vida da Roberta que foi anulada, a sentença de miséria foi anulada e Deus então se manifestou. Hoje ela é próspera, está bem, é feliz, tem o Espírito de Deus. Deus também quer dar a vitória. Qual é a sentença que está sobre a sua vida na área financeira, na saúde, na família, no casamento, na vida espiritual? Quem sabe uma sentença de uma doença incurável? Uma sentença, de repente, de um problema na família, o filho nas drogas? A sentença do divórcio? Deus é o justo juiz. Escreva qual é a sentença que está contra você e vamos levar a Deus neste domingo, dia 15 de junho. 15 de junho, domingo, o dia D, um dia para tomar uma decisão de mudar de vida. Se você tomar essa decisão, Deus vai se manifestar para você e vai mudar a história da sua vida. Especialmente às 9h30 da manhã, como também 7 ou 18, horário principal às 9h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. E eu finalizo o programa deixando com você a meditação dos Salmos 102, versículos 19 e 20. Medite, se você tem uma Bíblia, leia e você vai ver que Deus se importa com você, que Deus ouve o seu gemido e Ele vai atender se você o buscar, se você agir a sua fé, tá certo? Isso acontecerá tanto na Catedral de Florianópolis como em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos. Tem situações em que chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva, ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve, e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. A chance que você esperava para uma resposta definitiva. Domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas. E em todas as igrejas Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima.